Todo dia ele dá o faz sinal coisas aí. novas. Talvez você não tenha visto, talvez você não tenha entendido, talvez você não tenha olhado para dentro de si e não tenha enxergado o quanto Jesus tem feito coisas novas sobre você. O princípio do saber é o temor do Senhor, é referenciar Ele, é amar Ele e deixar Ele guiar a tua vida, uma nova vida. Quando você vem diante dele, não tem como ele fazer coisas novas. Todo dia ele faz coisas novas. Talvez você não tenha visto. Hoje no TonyCast, Pastor Donato Russo, tema: o chamado a um propósito. Seja bem-vindo, Pastor Donato. É uma honra ter o senhor aqui conosco. E já tem um tempo que eu queria convidar o senhor a participar do TonyCast. E eu queria iniciar pedindo para o senhor contar um pouco da sua trajetória aí para o ouvinte. Amém? Amém. Boa noite, né? Graça e paz. A minha trajetória é uma trajetória muito importante, né? Através do chamado, né, que a gente teve, e de muitos anos já, né? Que nós vemos limitado nesse evangelho. Faz pouquinho tempo, 46 anos, né, pregando o evangelho, anunciando de Jesus. Tive um chamado lá no ano de 73 e, na verdade, eu fui membro da igreja só 4 anos. Depois desses 4 anos eu tive um chamado, né, saí para o ministério, né, e andei bastante, várias cidades que eu passei, né? E nesse tempo, foi um tempo muito, muito bom, um tempo que a gente era novo, obreiro ainda, mas tinha aquele desejo, né? Tive aquele chamado para levar o evangelho, né? De início, quando a gente se converte, não tem muito esse pensamento. O pensamento da gente é ficar na igreja ali sempre, né? Ou auxiliando, ou mesmo indo para os cultos normal. Mas quando a gente tem um chamado lá, um dia Deus falando muito comigo, né? E eu me lembro de que quando eu saí do ministério, bem antes, era o pastor que era o meu líder, né? E ele chegou para mim e disse para mim que precisaria de mim. Fui para uma cidade logo perto, que é Cerqueira César, e eu assumi ali. Ele disse: você vai lá, sem muito compromisso, itinerante, né? Sim, você vai porque não tem pastor. Aí eu comecei a ir, e foi tão interessante que um dia eu vou indo para lá, para Cerqueira, que naquela época a gente só andava, só tinha ônibus, era umas 5:30 da tarde, e um sol muito quente. E quando chegou na entrada de Cerqueira César, eu tive uma visão assim de uma serração muito grande na minha frente. 5:30 da tarde, um sol quente, né? E eu acordei assim, né? Levei aquele susto e falei, né? Falei, mas que serração é essa, um sol quente? Aí Deus falou claramente meio que tirasse a dúvida, né? Tira a dúvida. Então aquela serração seria uma dúvida, e até então ali eu tinha algumas dúvidas, né, de sair para o ministério. E foi assim, foi depois daquilo, eu voltando para a Varena no outro dia, conversando com o pastor que tinha mandado eu para lá, e ele mesmo disse: não, você vai se você quiser.
Se você não quiser, você não é obrigado. Falei, muito bem, sei que eu não sou obrigado, mas se Deus... Não falei nada para ele, fiquei quieto, falei, mas Deus já tinha falado comigo, né? E aí eu tomei aquela decisão minha, né? E você sabe que eu era empregado numa firma muito boa aqui em Avaré, tinha um salário até bom, e eu saí da firma, eu já era casado, 3 filhos, e fui para a cidade de Cerqueira César, assumi na igreja ali, com 6 pessoas, né? Mas Deus, quando ele tem um plano, né, que a gente, ele permite muitas coisas, né, você passar para ele fazer aquilo que é a vontade dele, não a nossa, né? Com certeza. Porque pela nossa vontade você vai para um lugar que já tem bastante gente, uma igreja grande, né? Claro. Não é verdade? Que, vamos dizer assim, que você não tem problema nenhum, né? Problema financeiro, nada, não. Aí quando eu cheguei para lá, para essa igreja, eu fiquei ali 1 ano e meio, né? E deu um crescimento muito grande na igreja. Ela cresceu bastante, né? Mas aí chegou um dia e eu pedi para ir embora. Cheguei lá em São Paulo, nosso secretário, naquele tempo era um secretário executivo, pastor Jaime Palharim, muito conhecido. Cheguei lá e falei com ele que eu queria sair. Cerqueira. Ele mesmo falou, por quê? Porque eles sabiam do crescimento da igreja, que a igreja tinha crescido e que o trabalho estava sendo muito bom, né? Eu falei, não, é que eu estou com vontade de ir embora. Falei, então tudo bem. Aí me mandou para a cidade de Votuporanga. Votuporanga fica lá, perto de Rio Preto, ali, Fernandópolis, aquela região ali. E eu fui para lá, e eu lembro que, como Deus trabalha, e muitas vezes Deus prova nós quando a gente pensa que está fazendo certo, né? De Sim. pedir para ir embora. Não esperei que Deus mandasse o que quis. E chegando para essa cidade, foi uma outra experiência. Essa foi uma experiência, vamos dizer assim, mais provada por Deus. E quando eu cheguei lá, também a igreja não tinha quase ninguém, né? Tinha lá uma meia dúzia de membros. E nós ficamos ali, fiquei 15 dias sozinho, morando lá. Tinha uma casa no fundo, eu dormia na casa, né? E toda noite, às vezes eu acordava assim com um barulho muito grande no quintal, porque a casa era no fundo da igreja. E eu levantava para ver, não era nada. Não tinha nada lá, só estava o barulho. E fui indo. E aí um dia eu tomei uma posição assim diante eu já tinha mudado para lá, os filhos, minha esposa tinha ido dormir, eu fiquei na sala e fui falar com Deus. E disse, Senhor, eu não vim aqui para essa cidade conhecer mais uma cidade, ou então não vim aqui só porque eu quis, eu vim pela tua vontade, ou o Senhor está comigo ou não está. Você sabe que tem hora aquelas orações que você faz, que Deus se agrada, Deus não gosta de covarde, né? Daquela oração, Senhor, fica chorando, não, falou, Senhor, o Senhor me abençoa aqui, o Senhor me tira amanhã daqui. E fui dormir. E quando eu estava deitado, que a porta do quarto não estava bem fechada, olhei e eu vi a visitação do anjo, um anjo vestido de branco, bem na porta. Glória a Deus. E falou comigo claramente, coloca 30 segunda-feira de oração. Meu Deus. Isso são as experiências que a gente passa, né? Que a gente tem, porque às vezes, hoje nós estamos vendo muita revelação, muita visão, né? E tem coisa que você tem que ver se é verdade, se aquilo vai acontecer. E foi tão interessante que nós colocamos 30 segunda-feira, a igreja começou a crescer. Meu Deus. Começou a crescer e aí um dia eu estou em casa, né? Eu sempre fui aquele que tive aquela vontade de criar as coisas para a igreja. Claro. Né? Eu acredito que você também
tem assim um jeito que nem eu de criar as coisas, Sim. né? A gente não tem aquele negócio de ficar esperando muito pelos outros, a gente vai, vamos fazer, né? Com certeza. Pela direção de Deus e faz. Sim. Aí eu fiz um folheto, foi até interessante. Eu coloquei lá em cima do folheto, eu convido todos vocês para vir ser abençoado pelo Filho da Virgem Maria. Glória a Deus. Foi só isso que eu fiz. E distribuí. Porque muitas vezes Deus permite alguma coisa, né? Que até não é muito assim, que as pessoas até não aceitam muito, mas ele sabe o que ele está fazendo. Com E certeza. através daquele folheto, a igreja começou a crescer, né? E eu fiz um bom trabalho nessa cidade também. Fiz um trabalho muito bom, abri cidade, uma cidade perto, abri bairros na cidade, cresceu a igreja. Então, trajetória, o chamado, ele tem aquele chamado muito importante, né? Sim. Eu costumo dizer, às vezes, quando eu converso com os obreiros, e o obreiro que eu fico formando, eu digo para ele, ó, tem o indicado, tem o chamado, Com certeza. não é? O indicado, você pode até indicar, mas às vezes não é da vontade de Deus. Mas quando você tem o chamado, a pessoa tem o chamado, Deus vai abençoar. É fato, é desse É. jeito mesmo, com certeza. Não é? E aí eu comecei de lá, fiquei lá mais 1 ano e meio, aquele obreiro novo que tem aquela vontade de sempre estar mudando, peço para ir embora de novo. Saindo de lá, de Votuporanga, né, que é lá perto de Rio Preto, eu vim para Laranjal Paulista. Salão pequenininho, poucas pessoas, né? Fiquei 3 anos fiquei ali. Comprei o terreno, construí a igreja e deixei a igreja lá. Glória a Deus. Então, eu acredito assim, pastor Antônio, que Deus gosta de pessoas decididas, né? Amém. Por isso que quando eu converso com os obreiros, que eu gosto de formar obreiro, eu aqui na cidade de Avarés, mais ou menos eu tenho uns 8 ou 10, uns missionários, outros já é pastor, sabe? Que eu formei, que através do que eu sou aquele assim que não, na minha igreja, eu gosto de formar pastor, obreiro. Se ele crescer, eu cresço junto com ele. Glória a Deus. Não é verdade? Se ele destacar, eu estou destacando junto. Amém. Né? Porque a obra de Deus, eu costumo dizer que o pastor que não cria obreiro, ele trabalha dobrado. Sim. Né? Depois chega uma hora que ele não aguenta e aí tem que ter auxiliar. É Né? verdade. Aí eu fui para Laranjal também, e ali eu tenho muitas experiências, né? Eu cheguei lá, tinha um terreno da igreja, e pagaram metade não tinha pago, e eu fui com jeito, conversando, comprei o terreno. 1 ano e meio que eu construí a igreja também, né? E então, assim, a minha trajetória, o meu chamado, que nem agora. Esses dias mesmo conversando com os irmãos, dizendo, pastor, o senhor, nessa idade que o senhor está, o senhor não para descansar? Eu falei, não. Eu não posso parar para descansar. Eu tenho que continuar pregando o evangelho. Porque, pastor, você como pastor, você sabe disso. Certeza. Nós somos aqueles que somos chamados, então nós não podemos dizer assim que vamos parar. Claro. Talvez um dia Jesus, quando chamar a gente, ele não vai parar, não tem nada. Mas eu costumo dizer que enquanto eu estou respirando, eu estou na hora de Deus. Né? E acredito que você também tem igreja, você tem o Espírito, né? De fazer, de procurar, né? Com certeza. Então, as experiências que a gente sempre tem passado para os outros, né? Para o obreiro, né? Agora mesmo lá eu tenho 4 obreiros na igreja, né? E, inclusive a minha filha é vice-presidente da igreja, e eu costumo dizer a eles assim: vocês se preparem, né? Por quê?
Porque nós estamos vivendo um tempo, e hoje, o tempo de hoje, que muitas vezes falta aquelas pessoas decididas, né? Falta o evangelista, falta aquele que diz assim, não, eu vou lá fazer, pode deixar que eu vou, eu faço, né? Então, porque é muito importante isso, fazer a obra de Deus, né? Eu acredito que e também nunca fui preocupado assim, ter um salário alto, ter muita coisa, não, nada disso. Eu só tenho uma coisa, eu digo, que Deus tem cuidado de mim todos esses anos. Aleluia. Né? Glória a Deus. Eu acredito que... Amém. E se ele tiver que dar muita coisa, ele vai dar. Isso é dele, é por ele, né? Então, mas se ele não der também, nós estamos contentes com o que temos. Porque só de nós estar fazendo a obra de Deus já é muito importante, né? Com certeza. É que nem agora estamos aqui em Avaré, né? De novo, né? Que eu sou filho de Avaré. E estamos ali agora na Igreja Família Global. Amém. Qual é o endereço, pastor? O endereço é Rua Mato Grosso, 2935. Glória a Deus. Bairro das... Facinho, você passou ali a Pousada do Estácio, já está na próxima esquina, é a igreja. Glória a Deus. Né? Acho que você já teve até lá, né? Já, com certeza. Mais de uma vez. Precise mais. Amém, pastor. Com Precisa certeza. mais. Vamos sim. Pastor, o senhor tem um trabalho muito bonito. Fala pra gente sobre o trabalho social que o senhor tem. Um trabalho social nosso ali. Nós temos uma casa de apoio, né? Que a gente aluga ali na Zico de Castro. E que fazemos toda quarta-feira marmita e uma quarta é lanche. E levamos ali, na travessia da linha, logo perto da sua igreja mesmo, né? Sim. E trabalhamos ali com os alcoólatras, com os drogados, né? Sim. E esse trabalho social. Por quê? Porque nós sabemos que o trabalho social hoje é trabalho da igreja, né? Porque às vezes eu vejo muitos pastores falando assim, não, isso aí é trabalho do governo, o governo tem que fazer. Não, eu acho que é a igreja, não é? Com certeza. A igreja é que precisa fazer isso. Porque Verdade. o povo, hoje, eles são carentes da ajuda da igreja, Amém. não é? Porque nós podemos ajudar o lado espiritual, mas tem o lado material também. Verdade. Que as pessoas estão necessitadas, né? Com certeza. Porque, por exemplo, a gente olha para um todo de Avaré, para quem chega, acha que aqui está tudo certo, mas não está. Não tá. Nem todo também. Então tem aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas que moram na rua. Né? Sim. Tive agora, sábado, na vigília lá na clínica lá de Manduri, quando nós voltamos, eu com o obreiro da igreja, descendo por ali aonde é a sua igreja, e ali onde eu faço trabalho, 4 horas da manhã, estava cheio de pessoas ali. Todos ali, então tinha uns 30 pessoas. Aquela geografia parece que foi esquecida, né? Pois é. Politicamente, socialmente, parece que esqueceu daquele ambiente, né? Parece que foi esquecido ali e parece que não tem ninguém que lembra mais, né? Então, eu acredito que tanto eu como você que estamos ali, nós estamos no lugar certo. Pastor, eu não vou mentir pro senhor. Eu tentei sair daquele lugar. Mas o Pai Celestial, ele me orientou a ficar ali. Porque é uma promessa bíblica que fala que onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu tenho certeza que o senhor, como está lá há um tempo a mais até que eu, o senhor já viu Deus usando os doidos ali para falar de umas formas assim sobrenaturais. Domingo, a gente estava tendo culto de manhã lá e foi um rapaz no culto e ele saiu, né, do crime,
ficou um bom tempo preso e Deus tomou ele com o Espírito Santo e ele começou a falar coisas que eu tô buscando em oração, só eu e Deus. E aí você vê, um doido, assim como lá em 1 Coríntios 11 vai falar que Deus usa os doidos para confundir os sábios, né? E é tremendo, é tremendo. Conta para nós aí uma situação que o senhor viveu lá, tremenda dessa. Lá é quando a gente começou ali, né? Então tem um rapaz que ele foi já numa determinada igreja, né? Sim. E ele ficou 21 anos fora do evangelho. Meu Deus. Esse moço perdeu, tinha um sacolão, tinha casa, tinha carro, perdeu tudo, família, tudo. Droga e álcool. Meu Deus. E aí eu comecei a conversar com ele um dia. Né? Ele apareceu lá no trabalho, e eu falando com ele, e ele foi contando a situação dele, falando, né? E eu comecei a falar, ó, você, enquanto você estiver vivo, você ainda tem a oportunidade de voltar para Jesus, e Jesus pode fazer uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Ele passou, foi mais uma vez, 2 vezes, sumiu. Aí ele estava trabalhando numa casa, que era do lado, no meu bairro lá para um senhor, e eu passava lá e convidava ele de novo. E aí ele começou a ir. E hoje ele está trabalhando diácono na igreja. Glória a Deus. E hoje ele fala, puxa, o que o senhor fez quando eu estava fora, nunca ninguém fez. Falei, não foi eu que fiz. Eu só apenas sou usado na mão do Senhor. Aleluia. Eu falei, não, o que ele disse assim, por quê? Porque eu lembro que o senhor me convidava e eu não dava crédito naquilo que o senhor me falou, naquilo que o senhor me convidava quando eu estava ali no meio deles. Amém. Era droga e álcool, né? E só quando eu saí de lá, que fui trabalhar naquela casa, que o senhor começou a ir lá e eu aceitei aí. E hoje ele está lá firme. Aleluia. Diácono da igreja, 21 anos desviado, álcool e droga. Então, pastor, isso, olha, é gratificante para nós, pregador. Amém. Né? Por quê? Não que fosse a gente que fez, mas porque a gente somos instrumentos usados na mão do Senhor, né? Aleluia. Uma vez eu peguei uma palavra até foi Edir Macedo que falou que nós somos que nem o instrumento do cavalo do bandido. Nós somos instrumento do cavalo do bandido. Nós somos instrumento do cavalo do bandido. Mas Deus usa nós por isso. Né? Então, e eu digo ainda mais que eu acho que não vou parar tão já. Vou continuar pregando o evangelho, né? Levando a mensagem. Esses dias conversando com a minha esposa, eu disse assim para ela: se Jesus ainda falar para mim, Deus falar comigo, sair daqui de Avaré e abrir obra, pois eu ainda vou. Ela falou: você tem coragem? Eu falei: eu tenho. Eu falei: onde ele mandar, eu vou. Porque nós somos dependentes de Jesus, não adianta. Com certeza. Né? Se nós entregamos nossa vida à mão dele, é porque ele sabe o que é melhor para nós, aonde ele vai levar, né? E olha, pastor, é maravilhoso esse trabalho. Não tem, olha, não sei, eu acho que é um valor muito grande que não tem nem quanto vale isso, né? E acredito que você também está no mesmo caminho, né? Com certeza. Você ainda é jovem, quantos anos você tem? Eu tô com 4.0. 4.0. Tem muita vida pra tomar, né, pastor? Mas ainda que eu falo para você, Deus vai te usar muito ainda. Eu creio, eu tomo posse. Deus vai te usar muito, porque a obra de Deus hoje, o evangelho de hoje, muitos falam assim, hoje está mais difícil. Não é que está difícil.
Não é isso. Porque o Evangelho, o Jesus é o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. Não é? Com certeza. Isso hoje parte da nossa decisão. Amém. Não é? Sim. Por quê? Porque para Deus não tem idade para usar. Não tem. Né? Ele então usa a pessoa jovem como ele usa a pessoa de mais de idade. Com certeza. O mais importante. E eu, quando você fez esse convite, fiquei muito feliz. Porque eu dou graças a Deus e quando eu vejo um pastor que está trabalhando para o bem do reino. Certeza. Não é verdade? E isso que você está fazendo aqui é muito importante. Isso aqui é gratificante dentro do Senhor. Aleluia. Né? Então, eu posso dizer que às vezes eu costumo dizer assim, quando muitos... Eu sempre falo, que as pessoas podem ser imitador de mim. Pode imitar eu, não tem problema. Eu não tenho medo de falar essa palavra, sabe? Né? Pode me imitar, pode olhar para mim. Por quê, irmão? A melhor coisa desse mundo é a gente saber que nós estamos pregando o Evangelho. Com certeza. Não é? Com certeza. A maior alegria nossa. Com certeza. E tantas outras coisas que já aconteceram no nosso ministério, né? Pessoas que foram curadas, pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, né? Isso é o mais importante. Sim. É quando você vai evangelizar que você traz as pessoas para o reino de Deus. Aleluia. Né? E eles precisam de pessoas que nem nós, assim, que não olhamos para a dificuldade. Porque se nós for olhar pela dificuldade, a gente não faz. Então, o que a gente tem que olhar? Olhar que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Porque no nome dele não nada dá errado. Não é? Sim. E todas as coisas que a gente pensa em fazer, primeira coisa que eu costumo dizer é começar a orar. A oração é a chave de todas as coisas. Né? Eu digo isso, costumo dizer na igreja, eu tenho uma vida de oração há 46 anos. Há 46 anos de ministério de oração. Porque se nós queremos chegar, ter vitória, fazer a obra de Deus sem oração, não consegue. Mas com oração a gente consegue. Fundamental, pastor, a oração? É oração. Eu costumo dizer que mesmo se você não tiver com vontade de orar, você vai orar. Tem hora que você não tem vontade, mas a gente vai orar. Você lembra, eu preciso de orar. E você começa a orar, daqui a pouco vem. Bem, Na verdade, a vontade, vem o desejo, a mente muda, o estado de espírito muda, você se aquebranta porque o Espírito Santo vem, e quando ele chega, tudo muda, né? tudo muda. Já que você falou de oração, eu quero que você faça uma oração para nós agora. Vamos Vamos orar. fazer? Vamos. Agora. Vamos Ora sim. pela gente aí. Senhor nosso Deus, Pai, Aleluia. eu agradeço por estar aqui junto com o teu servo, Em nome de Jesus. pessoas que estão decididas a fazer a tua obra. Aleluia. E eu sei que ele tem agradado o Senhor, a sua família. E eu sei que o Senhor tem muita coisa a fazer por ele. Aleluia. E eu profetizo, Em Senhor, nome de Jesus. porque eu creio que só pelo Senhor acontecem as Aleluia, coisas na nossa Deus. vida. Que o Senhor abençoe ele nessa iniciativa desse trabalho. Jesus. Sua igreja, Aleluia. sua família, que aprendemos a amar eles em Cristo Jesus. E também eu peço, Pai, que o Senhor conserve Aleluia. a vida dele, a saúde, a paz. Jesus. E que esse trabalho que ele está fazendo, Glória a iniciando, Deus. possa ter êxito, Senhor. Eu possa ver Jesus. ele prosperar muito mais do que tem Amém. prosperado. Porque é o desejo do nosso Glória a coração. Deus. Abençoa em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.
É muito bom, pastor. Amém. Muito bom estar aqui com o senhor. Quantos anos de chamado, pastor? 46. 46 anos de chamado. Metade da minha vida, né? Eu tô com 79. Metade da vida. Metade da minha vida. O senhor é de Avaré mesmo, pastor? Filho de Avaré. Nasceu em Avaré? Nasci em Avaré. Sua família, todo mundo de Avaré ou seus pais são? Não, meus pais, eles vieram de São José do Rio Pardo, né, para Avaré. E aqui nós somos em 4 irmãos, né? E aqui nós nascemos aqui em Avaré, mas eles vieram. Quer dizer, meus avós vieram da Itália. Meu pai, quando que eles vieram para cá, meu pai nasceu aqui no Brasil, né? Amém. Ribeirão Preto. E então, mas é uma coisa interessante, que às vezes até é bíblico mesmo, né? Se você for analisar, se o profeta não tem honra na sua terra, né? Verdade. Às vezes aconteceu, o próprio Senhor Jesus aconteceu com ele, né? Mas é interessante que aqui, esses dias, conversando com a pessoa, dizendo assim, pastor, não tem quem não conheça o senhor em Avaré. Falei, filho, sabe o que acontece? Porque eu procuro sempre fazer amizade com as pessoas, né? Eu procuro sempre ser aquela pessoa que as pessoas possam fazer amizade comigo, né? E fazer a pessoa gostar de mim, do jeito que eu sou, né? Eu sempre procuro. Deus tem me usado muito muito simples, né? Não falo isso, mas isso é para honra e glória em nome de Jesus, em toda a humildade, né, do meu trabalho. Mas eu procuro estar junto. E uma das coisas, eu não tenho diferença com nenhum pastor. Eu gosto de todo pastor, de toda igreja. Para mim são tudo igual, né? É isso que Jesus quer. Sim. Né? A gente ouve tantas coisas, mas muitas coisas a gente nem comenta. Por quê? Porque eu acho que se em vez da gente comentar o contrário, vamos orar. Né? Orar pelos pastores, orar pela igreja. Né? Como que diz que você não pode ajudar, mas também não atrapalha. E é assim mesmo, né? A vida é assim. Não, com certeza. Mas eu vou continuar fazendo esta obra nesta cidade. Jesus. Porque eu tenho certeza que a Avaré precisa de nós. Né? Porque esse trabalho que você está fazendo aqui, que bom que muitos fizessem. Que muitos fizessem. Porque isso daqui é um meio de divulgar o Evangelho. Né? Uma forma de divulgar, de que o Evangelho possa... onde você não pode entrar pessoalmente, sua voz tem entrado. Não é isso? Esse programa tem entrado. Amém. Às vezes nós não podemos entrar em todo lugar, mas nossa voz vai entrar. Amém. Né? E damos graças a Deus. E eu sempre outro dia comentando lá em casa que parece que nós se conhecemos há muitos anos. Né? Até a sua esposa um dia conversando, ela falou assim, o senhor faz eu lembrar do meu pai. Desde quando ela fala, né? Fala. Ela fala, olha, o senhor me lembra do meu pai. Olha, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lembra bastante. Pastor, eu sou muito grato de estar aqui com o senhor e de saber o chamado que Deus entregou sobre a vida do senhor e de saber que o senhor, com a idade que o senhor está firme e forte, lutando com as debilidades, que nós, querendo ou não, a idade vai chegando, vem debilidades, mas a gente não para, né, pastor? Não para. Porque o chamado é esse, né, pastor? O chamado é uma grande coisa e é uma responsabilidade que nós assumimos diante de Jesus. Sim. Entendeu? Porque muitos gostariam de estar no nosso lugar. Mas Deus, Ele faz da maneira dele, não é do jeito da pessoa, né? Claro. Eu me lembro quando eu me converti, nós fomos separados uns 7 ou 8 pastores.
Quer dizer, uns seguiram, uns foram pastorear e outros não. Desistiu, né? Desiste, mas Deus sabe o porquê também, né? Então, mas é que é maravilhoso, né? Então, é que outro dia alguém perguntou, pastor, o senhor ficou na outra igreja quantos anos? Tem 40 anos. Falou, por que saiu? O problema não é porque saiu, porque eu disse para ele assim, você vai fazendo a obra de Deus até a hora que você vê que as coisas estão andando conforme a palavra. A hora que sai um pouquinho fora da palavra é melhor você não ficar. Por quê? Eu costumo dizer que é melhor você sair do que questionar. Né? Eu vi uma frase de um pastor, o pastor Thiago Brunet, e ele fala algo bem bacana que é assim, existem momentos e pessoas que vão passar na nossa vida como andaimes. O andaime ele serve para quê? Você inicia a obra, né? Você como levantou as paredes, você vai usar um andaime a certa altura. Mas na hora que finalizar a obra, o andaime não serve mais. Não serve mais. Por quê? Ele vai atrapalhar. Vai. Então, você tem que desmontar ele e guardar. Existem pessoas que são assim na nossa vida. Por um certo tempo, ele faz parte do propósito. Só que depois, Deus se encarrega de tirar. Não é verdade, pastor? É Deus que se encarrega de tirar. Sim. É que nem agora dia abril, eu convido você para estar lá, se puder estar, que é o aniversário da igreja de 6 anos. Amém. Nós vamos fazer sexta, sábado e domingo. Glória a Deus. 18, 19 e 20. E vai estar conosco aqui um dos que era pastor também da outra igreja, né? Sim. Que é o pai do nosso presidente que vai estar pregando. Uhum. Então, aí às vezes a pessoa pergunta, mas como caminha a igreja hoje? Olha, eu costumo dizer que a igreja onde eu estava, eu oro por ela. Sim. Eu peço que Deus conserve a igreja. Né? Os problemas, dificuldades vai ter em todo lugar. Claro. Né? Que é onde tem o homem, tem problema. Mas tem solução também. Verdade. Não é verdade? Com certeza. Né? Nós estamos ali há 6 anos, Deus tem abençoado. Tem abençoado onde eu estava também, que eu tenho orado por eles. E a obra de Deus continua. Glória a Deus. Né? Tenho paz com todos os seus pastores que ficaram. Para mim não tem diferença, né? Então, mas é assim. Uma obra é assim. Porque esse é o verdadeiro chamado. Não é? É o verdadeiro chamado daquele que você é chamado e você não, muitas e muitas vezes, nunca questionei com um líder ou com aquele que era o presidente nosso, que era o diretor, nunca. Né? Eu dou graças a Deus, sempre obedeci, sempre ouvi, sempre procurei fazer o melhor para o reino de Deus. Amém. Né? Porque quanto mais ser obediente, mais Deus abençoa. Glória a Deus. Né? Aleluia. Mas foi um prazer estar aqui. Sim. Né? Pastor, traz uma palavra para a gente sobre o chamado aí na Bíblia. Fica à vontade para trazer uma palavra da parte de Deus para a gente, do que o senhor sentiu no coração. O senhor tem a verdade. Eu estava abrindo aqui e é um salmo tão simples, mas muito importante, que é o Salmo 23. Olha que coisa, né? Perfeito. Eu sempre gosto de ver esse salmo, porque muitas pessoas falam... Eu outro dia conversando com alguém, e a pessoa falou assim para mim, pastor, mas o primeiro versículo, que é o Salmo 23, o senhor não acha que é um salmo, que é um versículo interessante e que fala que o Senhor é nosso pastor e nada faltará?
Ele justamente fala. Fala, e daí, por que você está preocupado só com esse versículo? Ah, pastor, a gente vê tantas coisas acontecer, tantas provas que a gente tem, tanta luta, né? Mas uma coisa é certa, meu filho. O primeiro versículo fala tudo. Se você ler e você analisar, você vai ver que o Salmo 23 já falou tudo com a gente. Amém. Não é? Com O certeza. que diz aqui? Né, o Salmo 23, ele é muito importante para a nossa vida. É um salmo simples, né? É uma palavra simples. É uma palavra em que todo mundo sabe disso, né? E eu vi, antes de eu ler, eu vi uma vez, eu estava numa reunião junto com os pastores, e um dos pastores contou histórias. Falou sobre o Salmo 23. Ele falou que um cara muito... Até o cara era muito inteligente, era um filósofo. Ele falou do Salmo 23, né? Sim. E todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou, deu risada, e bateram palma. E quando o outro pregador foi pregar, falou do Salmo 23, a plateia chorou. Meu Deus. Todo mundo chorava. Aí um dos que estava ali, o organizador, perguntou: por que você falou do Salmo 23, todo mundo bateu palma, todo mundo ficou feliz? Ele falou assim: é porque eu sei o Salmo, eu conheço o Salmo de cor. Aí o outro perguntou para o pastor falou: sabe por que choraram? Porque nós conhecemos o dono do Salmo. A diferença, né? O outro, né? Sim. Porque eu conheço o dono do Salmo. Glória a Deus. Né? E ele conhece só o Salmo. Mas o Salmo 23, né, o primeiro versículo, diz assim: o Senhor é nosso pastor, Amém. e nada nos faltará. Glória a Deus. Apenas, irmão, esse versículo Aleluia. fala com tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Não é verdade? Sim. Você não precisa nem ler ele inteiro. É verdade. Por quê? Então a pessoa falou assim: pastor, por que às vezes nós, mesmo cristão, e aqui o Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada. Bem. Às vezes está faltando alguma coisa, pastor. Às vezes está tendo problema, está tendo doença. Bem. Mas eu costumo dizer, meu filho, você tem que orar, ver por lado que o Senhor faz na nossa vida. Né? Fala, se você tem paz, eu tenho. Você foi curado? Fui. Então não precisa falar mais nada. Glória a Deus. Né? Porque o Salmo 23, ele é importante, né? Amém. Esse Salmo, ele tem Jesus. Aqui nós vimos que ele tem o cuidado de nós. Glória a Deus. Não é verdade? Amém. Se ele fala que nada nos vai faltar, não vai. Amém. Né? Entre as lutas, dificuldades, problemas, não, mesmo assim não falta. Né? Não falta paz, não falta alegria, não falta felicidade. Glória a Deus. Não é verdade? Bem. E ainda é um salmo de proteção, né? Que nos protege, Aleluia. que nos guarda e que nos livra de todo o mal desse mundo. Glória a Deus. Amém? Amém. Não é? Amém. Então nós agradecemos muito a Deus por isso. Né? Eu costumo dizer que até no leito da enfermidade ele cuida de nós. Amém. Até nos problemas mais difíceis ele tem cuidado. Glória a Deus. Né? Até na perca, né? Na perca de alguma coisa. No ano de 89, eu perdi a primeira esposa no acidente de carro. Meu Deus.
Isso foi numa cidade lá de Araraquara, junto com a minha filha mais velha. E eu era pastor da igreja. E eu fiquei 2 meses nessa igreja ainda. Um dia, quando retornando para casa, que eu fiquei na casa do tesoureiro, porque meus filhos vieram embora para cá. E eu fiquei na casa do tesoureiro e ia embora de carro com ele. E no caminho, eu ouvi a voz do inimigo. O inimigo falou claramente: quero ver se você prega o evangelho agora. Meu Deus. Falou claramente. Eu repreendi dentro do carro. Falei, em nome de Jesus, agora que eu vou pregar. Agora que eu vou falar do evangelho de Jesus. E eu fiquei 2 meses lá, saí de lá, vim para Avaré, fiquei 1 ano sem igreja, abri a segunda igreja da Quadrangular, e o Senhor sempre me sustentando e me deu vitória. Então, jamais o inimigo vai parar nós entre as lutas, dificuldades, problemas, né? E ela, no acidente de carro, ela tinha 39 anos. Você perdeu ela e a sua filha? Não, minha filha não aconteceu nada. Estava junto e não aconteceu nada. Glória a Deus. Então, isso são coisas que acontecem. São aquilo. E aí eu dou graças a Deus, porque um dia eu estava na casa do tesoureiro e ele chegou com aquele jornalzinho da Assembleia de Deus, acho que é Despertar, que chama, né? Estava escrito bem em cima assim, para mim: para Deus não importa a morte do cristão, o jeito da morte. Você entendeu? Então aquele foi um alívio, foi um conforto, né? Ela morreu em Jesus, foi salva. Então, isso são coisas que mais acrescentam a fé. Amém. Depois disso eu fiquei com os 4 filhos, o mais novo tinha 7 anos, criei eles, tudo, ficaram moços. Então é assim a nossa vida, né? Mas que o inimigo tentou parar eu, tentou. Só que ele não conseguiu. Porque não sabia que eu sou filho de Deus, né? Sou filho de Deus Altíssimo. Não tem como. No momento, nos dias que acontece, você se abate, fica triste. É difícil, né? Mas depois o próprio Deus vai fortalecendo a gente. Vai refrigerando, né? Ele vai confortando, né? Que eu já vi alguns que aconteceu isso, perderam, eles pararam de pregar o evangelho. Mas isso daí não faz parar, porque eu costumo dizer que Deus não faz para o pior da gente. Deus faz para o melhor. Tudo tem um propósito, né, pastor? Tudo tem um propósito. E eu agradeço muito a Deus, porque a derrota do inimigo é quando se agradece a Deus na luta, nos problemas, nas dificuldades, no sofrimento. É aí que a gente tem que agradecer a Deus, né? Porque muitas vezes Deus permite alguma coisa, não é para o pior, é para melhor. Não é? Com certeza. Então damos fato. Tudo isso, damos graças a Deus, né? E eu costumo dizer assim: vou continuar pregando esse evangelho, não vou parar, até que o Senhor venha, porque a hora que Ele vir, aí nós vamos tudo para o céu mesmo. E... Com certeza. Mas, viu, meu irmão, foi um prazer estar aqui. Amém, pastor. O prazer é tudo meu. Graças. Eu agradeço o senhor estar aqui. E eu vou dizer algo para o senhor, é de Deus o senhor ter trazido o Salmo 23, porque a gente estava conversando antes do senhor falar o Salmo 23. Eu estava lembrando dele, porque o Salmo 23 vai falar que Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos e unge a nossa cabeça com cálice e faz transbordar. Deus, ele só faz isso para aqueles que entenderam o amor. O amor do propósito. Porque nós estamos aqui para perdoar. Não é verdade, pastor?
E muita gente não entende. Carrega o rancor, carrega a mágoa, carrega a aflição e não entende o propósito. E Deus usou a sua vida para falar sobre isso, porque o Salmo 23 ele deixa bem claro isso. Aqueles que têm um propósito vai ter que ter o que? Para a mesa perante os inimigos. Isso. Eu costumo dizer também, Sim. que ele fala assim para o inimigo, mas que o inimigo pode ser o próprio diabo. Sim. Porque inimigo pessoa a gente não tem. Sim. Nós não temos inimigo pessoa. Sim. Né? Mas o inimigo da nossa alma, ele é inimigo. Com certeza. Né? É fato, com certeza. E eu gosto muito de, por exemplo, quantas coisas acontecem contrário que a gente procura sempre esquecer aquilo que de ruim que aconteceu. Claro. Lembrar das coisas boas, né? Amém. Porque eu tenho certeza que uma das melhores coisas desse mundo é saber perdoar. Com certeza. Perdoar as pessoas. Perdoar Verdade. aquele que parece que... Eu não sei se alguém não gosta de mim ou fala de mim, mas eu não tenho esse negócio. Sim. Né? Eu acho que o mais importante disso é o perdão. Com certeza. Quando a gente perdoa, a felicidade, às vezes é mais do que mais do outro do que da gente. Amém. Né? Porque a gente está perdoando ele, velho. Ele está precisando, né, de um perdão. Mas viu, pastor? Agradeço estar aqui. Amém, amém. Mais uma vez, precisando de mim, estou aqui. Tamo junto, pastor. E se precisar de mim qualquer hora lá também, lá no seu trabalho. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você pudesse deixar um recado, pastor, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, o que o senhor falaria? O recado que eu deixo é que as pessoas, por mais difícil que eles estejam passando por uma dificuldade ou por uma prova, não pare, não desanime. Olhe sempre para Jesus, né? Olhe sempre pela palavra que o Senhor, amém, sempre diz, né? Eu costumo sempre estar pensando assim, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Não é? Sem Jesus não faz nada desse mundo. Amém. Então, se você está triste, está batido, se você está preocupado com uma coisa, lembra-se de que Jesus é o único que pode fortalecer, encorajar. Amém. E o que mais nós estamos precisando nesses dias que nós estamos vivendo aqui nesse mundo é de Jesus. Glória a Deus. Né? É crer em Jesus. É só com Ele, só por Ele. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Donato, muito obrigado. É uma honra mesmo estar aqui com o senhor. Nós aqui do TonyCast agradecemos a sua presença. Venha mais vezes. Vamos para cima fazer aquilo que o Pai chamou a gente para fazer. O ID. Parabéns pelos 46 anos de ministério. Firme e forte. Amém. Que Deus me dê essa força e esse vigor. E que o Pai Celestial venha honrar você, o ministério do Senhor, Pastor Donato, da Igreja Global. Primeira Global, né? Não, a minha é da Segunda Global. Segunda Global. Família Global. Rua Mato Grosso. 2935. Dias de culto, pastor? Sexta e domingo. Sexta e quinta é quinta-feira da oração, né? Horários de culto, pastor? De quinta-feira o culto de oração é às 8 horas. Amém. De sexta-feira também às 8 e domingo é às 19. Amém. Ou às 7 horas da noite. Pareça lá. E dias de quinta o pastor tá... quarta, né? Quarta-feira o pastor tá no projeto. Lá na Cristolândia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, pastor Donato. Obrigado, o Senhor, em nome de Jesus. Fique com Deus. Compartilhe esse vídeo. Segue a gente nas redes sociais. Segue o pastor Donato no Facebook. Tem Instagram, pastor Donato? Não tem. O pastor Donato vai estar com o Instagram também. Segue ele no Facebook. Compartilhe as lives dele aí. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Parabéns pelo